Então, o legado transgeracional nada mais é do que uma herança que eu recebo da minha família. A minha mãe, vamos pensar que você tem problema com casamento, a sua mãe tem problema com casamento. E você, por observação e epigeneticamente falando, traz essa carga. Você aprendeu que numa relação a dois não dá para viver bem. Tua mãe talvez não separou, você hoje separou. Tua mãe tem uma dinâmica, só que você tem algo muito pior. E isso acontece. Quando eu fico nessa repetição geracional, repetindo os problemas da família de origem, ó, lá de trás, dos meus antepassados, quando eu fico repetindo, as próximas gerações sempre fazem pior. E eu quero trazer uma informação. Deus é um Deus geracional. Deus, ele não se preocupa só comigo. Ele quer também acessar as próximas gerações. Deus é um Deus geracional. A Bíblia diz que ele visita da segunda, terceira até a quarta geração. Deus visita todas as gerações. E se Deus visita as gerações, o diabo não fica parado. Por isso que eu entendo, existem as maldições hereditárias, só que com Cristo elas são rompidas, mas eu também preciso fazer ações efetivas para não ir à frente, para romper com essas dinâmicas, tá? Então, legado transgeracional nada mais é que padrões repetitivos transmitidos de geração em geração. Então, você tem um padrão de repetição, eu também tenho, eu já identifiquei e já rompi. E toda vez que eu entendo, que eu identifico algo, eu estou rompendo. Você tem que fazer isso também. Entender os padrões de repetição que vêm de gerações passadas, ok? Outra forma também de entender os legados transgeracionais é a lealdade que eu tenho com aquela pessoa. Exemplo, a sua mãe, para você hoje, tem problema em relacionamento, você observou isso com a sua mãe, com a sua avó, com as suas tias. E o ser humano, ele tem uma questão inconsciente muito interessante, que são as lealdades. Quando eu não tenho acesso a essa questão inconsciente, desses padrões repetitivos, eu tenho uma tendência a ficar leal àquele padrão doentio e de sofrimento da família. Então, a tua avó separou, a tua mãe separou, você separou. Você está leal a esse sofrimento. Ou a tua avó apanhou absurdo, mas não separou. Tua mãe apanhou absurdo, separou. Hoje você não apanha, mas você é muito humilhada, você não consegue viver um relacionamento saudável, um relacionamento abusivo, e você não consegue se ver, não consegue dar solução a esse casamento e vive uma dependência emocional. Veja, você pode não fazer igualzinho, e não é assim, tá? Não é um padrão igualzinho, 100% milimetricamente igual à minha mãe e à minha avó. Não, vai ter nuances diferentes, mas o sofrimento é o mesmo, problemas no casamento. Dulce, por que eu estou nesse problema? Porque você está repetindo um padrão de observação na tua infância. O teu cérebro modelou o quê? O modelo de relacionamento que o seu cérebro aprendeu é de homem e mulher que não se dão bem. Aí, como você funciona? Você tem que encontrar um homem na mesma dinâmica doentia que a tua, mesmo um homem com um padrão muito semelhante aos homens da família, que as mulheres, sua mãe, sua avó, suas tias, casaram, para você ser leal. Por isso que quanto mais dinâmicas doentias você tem, mais você vai olhar para homens que se encaixam nessas dinâmicas. Por isso que muitas mulheres vivem um horror de casamento, porque elas não se curam emocionalmente. Lógico, é claro que elas vão encontrar homens doentes, tão doentes quanto ela. Aí diz assim, Dulce, meu marido é maravilhoso, 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 maravilhoso. Eu tive uma aluna do método, inclusive, que ela diz assim, meu marido é perfeito. Quando eu ouço um negócio desse, já levanta aqui meus sobrancelhas. Teu marido é perfeito? Brincando, né? Eu tô brincando. É claro que eu fico, marido perfeito. Toda mulher que acha que o seu marido é perfeito e ela não vale nada, porque ela diz assim, Dulce, eu não valho nada. Eu sou ruim. Eu sou uma desequilibrada, eu quebro minha casa, eu sou uma depressiva, eu sou uma ansiosa, meu marido é tão perfeito, eu não sei como ele me aguenta. Ela coloca esse homem como mais e ela como menos. Teu marido é perfeito?
Na verdade, você não consegue enxergar as dinâmicas doentias dele. Por quê? Porque você está tão... Isso, aluna, tá? Porque você está tão preso nas suas dinâmicas doentias que você não vale nada, conforme você está me dizendo, que você sempre é menos, que você não enxerga as dinâmicas doentias dele. Só que eu quero dizer uma coisa, não existe homem perfeito. Toda mulher que acha que o seu marido é perfeito e que ela não é tão boa quanto ele, que ela não merece, ela está simplesmente numa fantasia, porque se ela acessar as dinâmicas doentias daquele homem, ela desanda. Aí ela começa a ver, realmente não vale nada. Todos os homens têm dinâmicas doentias, inclusive todos os homens, faz parte. Que tem homens muito mais comprometidos emocionalmente e mulheres muito comprometidas também. Então, se o teu marido é perfeito, minha amiga, ele não é perfeito. Ele tem tantas falhas quanto você. Agora, se teu marido é o pior, ele também não é o pior, porque se ele é o pior, você o escolheu. Ai, você também está numa situação pior. Uhum, é. Todo homem que é ruim é porque você também tem dinâmicas ruins em você, querida. Não existem homens ruins, existem mulheres que estão com dinâmicas doentias, fiéis a legados transgeracionais, observou o modelo do pai, dos tios, dos avós e escolheu homens parecidos com esse modelo. É assim que funciona. Veja, eu estava em um atendimento nessa semana, que dia que foi? Acho que foi Oh, meu Deus, foi no domingo? Não. Foi hoje. É que é tanta gente. Hoje eu tive ali um trabalho muito interessante. Essa mulher, ela dizia que o marido é muito ruim. O marido era ruim, o marido era ruim. E por que o marido é ruim, né, para essa cliente? Dulce, porque ele é muito molecão. Ele é muito molecão. Menina, me explica um pouco melhor sobre isso. Dulce, porque eu é que tomo a responsabilidade na minha casa, eu é que faço tudo, ele não trabalha, ele fica jogando videogame o dia inteiro, eu é que tenho que bancar a casa, eu é que tenho que educar os meninos, ele trata os filhos como se fossem irmãos. Como que era o seu pai? Ah, meu pai é perfeito. É mesmo. Nossa, meu pai é um homem maravilhoso. Minha mãe que não era tão boa, porque minha mãe era muito chata, minha mãe encrencava com meu pai. Mas o meu pai era um homem que trabalhava muito. Era um homem que vivia trabalhando e que ele não ficava muito em casa. Ele tinha um distanciamento muito importante da minha mãe. Mas é que minha mãe também era muito chata. Aí eu falei, olha só, você escolheu um homem muito parecido com o teu pai, né? Ela levantou o olho desse tamanho e falou assim, jamais! Ela ficou brava, hein? Ela ficou brava. Mas tá tudo bem, é assim mesmo que funciona o trabalho terapêutico. Meu pai é maravilhoso, meu marido é que não presta. Meu pai presta. Quem dera se meu marido fosse meu pai. Aí eu trouxe para ela, primeiro, como é que seria você casada com seu pai? Ela olhou e falou, estranho. Imagina você tendo relação sexual com o seu pai, porque você, para casar com seu pai, tem que ter relação sexual. Deus, ela até ficou aversiva. Deus o livre, não pode nem de pensar. Então, primeiro, não dá para casar com seu pai. Seu pai é o seu pai, teu marido é o teu marido. Amores diferentes, separe esse negócio. Toda vez que vocês comparam os maridos de vocês com os seus pais, vocês estão muito mal resolvidas. E a responsabilidade desse problema desse homem é de vocês também. Nunca compare, porque não dá para ter sexo com pai, amigas. Pai é pai, é um amor diferente que você tem com o teu marido. Pois bem, então não dá para comparar. Segundo, o seu pai é muito semelhante ao teu marido. Ela falou, então me mostra isso quando eu consigo chegar. Eu falei, simples. Teu marido, ele tem proximidade com você? Não. Por quê? Porque ele só joga videogame. Nem sexo eles conseguem fazer porque o homem vive de madrugada jogando videogame. O dia inteiro jogando videogame. Não trabalha e joga videogame. Como que era a relação do teu pai com a tua mãe? Ela parou e falou, ela fez desse jeito. Ela olhou para o alto, linguagem microfacial, falou, meu Deus. Ela buscou as memórias e falou, realmente, meu pai trabalhava muito e ele não tinha muitos contatos com a minha mãe. A minha mãe reclamava muito do meu pai, do distanciamento que ele tinha. Aí eu falei, e você faz o que com seu marido? Ela simplesmente sorriu e falou, eu também reclamo do distanciamento dele comigo. O pai é maravilhoso? Não. O pai, como pai, é maravilhoso. Só que o marido daquela mulher, que é a sua mãe, eles tiveram os mesmos problemas e você repetiu a mesma dinâmica. A diferença é que seu pai tinha uma empresa, trabalhava muito. Teu marido hoje não trabalha, ele só joga videogame. Mas a dinâmica que você aprendeu do feminino é um feminino encontrar homens distantes, porque teu pai era distante da tua mãe e você agora é distante do teu marido e teu marido é distante de você. Vocês perceberam? Ficou claro essa questão, meninas?
Como é muito. Vocês não adiantam vir com aquela desculpinha, não dê justificativa, tá? Ai, meu marido não presta, meu pai é o melhor amigo do mundo. Queridas, a mulher sempre vai repetir as mesmas dinâmicas da mãe se não tiver acesso, se não tiver consciência. Isso é muito forte. Sejam todas muito bem-vindas, minhas amigas. Aqui a querida Claudeceia. Feliz ano novo, querida, para vocês todas, tá? Ai, a tua internet móvel tá muito ruim. Oh, que pena. Espero que fique melhor, viu, Claudeceia? Para a gente conseguir aqui, você conseguir absorver o conteúdo. Seja muito bem-vinda.